longe de ser uma espécie de escola para formar anarquistas, uma educação libertária visa o pleno desenvolvimento do ser humano, implementando a educação integral, ou seja, trabalhos, educação manual e educação intelectual ao mesmo tempo, para eliminar essa divisão de classes que há dentro do sistema educativo, que é uma educação Y, uma educação para ricos, para ascenderem aos níveis mais altos do nível superior e serem os dominantes, e uma outra educação para a classe trabalhadora que visa reproduzir mão de obra barata. Então, a educação libertária vem unificar essas duas perspectivas para tornar, para lutar contra a divisão social e a divisão de classes na sociedade. Os princípios da educação libertária são os mesmos princípios do anarquismo. Autogestão, ou seja, auto-organização, independência em relação ao Estado, à tutela do Estado, independência em relação ao capitalismo, independência em relação às ONGs, independência e auto-organização por parte dos próprios interessados na educação. A própria comunidade educativa, os próprios membros daquela prática educativa devem decidir, tanto no seu aspecto pedagógico, político e econômico. Então eu tenho uma percepção de que se a gente buscar em qualquer prática educativa esse tripé de realizar o máximo possível a autogestão política, econômica e pedagógica, a gente vai se aproximar cada vez mais de uma educação livre, uma educação libertária, uma educação própria. Eu faço parte do Cursinho Livre da Lapa, né? O Cursinho Livre da Lapa ele foi o primeiro aqui de São Paulo a se organizar. A gente se organizava, a princípio, no Espaço Autônomo Casa Mafalda, que ficava aqui na Lapa. E foi uma experiência que, de certa maneira, pensando assim, para um cursinho que está começando no primeiro ano e que ainda é experimental, essa experiência foi muito rica no sentido de, já no primeiro ano, muita gente conseguir alcançar o objetivo final, que era o vestibular. E, para além disso, acho que a gente construiu algumas estruturas que acabaram depois servindo de parâmetros no surgimento dos outros cursinhos que vieram depois. Então a gente foi o primeiro, depois começou o Cursinho Livre da Sé, o da Sul também, o da Penha e o da Norte, acho que tudo em 2016 ainda já. O cursinho ele é baseado, acho que todos eles, em princípios libertários, né? E a gente foi percebendo que esse processo de ser baseado em princípios libertários era muito importante para a construção da autonomia do conhecimento, por exemplo. No sentido de que, a partir do momento em que as pessoas sentiam que elas podiam conhecer e buscar o próprio conhecimento sem necessariamente a mediação de um educador, e que elas podiam participar e protagonizar a própria construção do cursinho, né? Porque a gente tentava ao máximo diminuir essa hierarquia entre educadores e estudantes. A gente sabe que essa hierarquia existe porque existe uma hierarquia de conhecimento, mas a gente acredita que essa hierarquia de conhecimento ela não deve existir. Então a gente tentava ao máximo horizontalizar essas relações. Se a gente olhar como é que funciona o processo da educação tradicional, ela é toda hierarquizada, né? Então ela se configura como uma relação de poder e, na verdade, não uma relação de troca ou de construção coletiva de conhecimento, né? Nisso, os anarquistas estão há muitos anos à frente e são, na verdade, na ponta de lança aí dessas discussões pedagógicas, que há mais de 100, 150 anos vem discutindo numa perspectiva da classe trabalhadora, na perspectiva classista, numa perspectiva focada com as comunidades interessadas na educação, valorizando o papel do estudante, do sujeito aprendente, em experiências como a Escola Moderna do Ferrer, a Colmeia do Sebastião Faure, o Orfanato de Saint-Puy do Paul Robin. Se a gente pegar aqui no Brasil as escolas modernas do movimento operário que aconteceram no Brasil e, mais recentemente, escolas como a Paideia em Mérida ou mesmo os cursinhos livres que tem aqui em São Paulo, por exemplo, que não é um pouco diferente dos cursinhos populares. É um cursinho livre que realiza os princípios do anarquismo. A gente pedia para os estudantes trazerem coisas para as aulas e aí
sobre o assunto que ia ser discutido na aula seguinte. E aí vinham coisas que a gente nunca tinha ouvido falar, e a gente foi aprendendo junto com eles nesse processo de formação, assim. Como estudante, eu poderia trazer matérias, coisas que eu achava importante que ia rolar na próxima aula. Então eu lembro de uma aula de história que a gente estava falando sobre ditadura, e eu trouxe um assunto falando sobre o massacre indígena que aconteceu em 64, e ninguém fala sobre isso, é muito raro de falar. E foi nesse dia que eu trouxe vários assuntos, pautando esse assunto, e eu me surpreendi que os próprios educadores também não sabiam muito daquele assunto. Então foi uma troca de saberes, assim. Independente de você ter um diploma ou não, a sensação que você sente que a sua opinião está sendo ouvida e está sendo levada a sério, eu achei bem interessante, bem importante, assim. Eu acho que foi uns pontos, para mim, cruciais, comparando cursinhos comerciais, assim, sabe? Porque nós, estudantes, por mais que a gente não tenha diploma, a gente também tem conhecimento, assim. Conhecimento da vida, saberes como qualquer outra pessoa tem, sabe? E isso também pode ser um conhecimento compartilhado, assim, sabe? E desenvolvido em sala. Basta quem tiver mediano conseguir fazer isso acontecer. Para além disso, nós temos outros princípios, o apoio mútuo, a solidariedade. Isso é simples. Na escola a gente aprende a competir um contra o outro. O vestibular é a coroação desse processo. Numa educação libertária, ao invés de a gente competir com o colega, ou então aprender individualmente, a gente vai aprender junto. Vai ser um processo coletivo de solidariedade e apoio entre todos os atores envolvidos no processo educativo, sejam estudantes entre si, educadores, estudantes e a comunidade geral envolvente, trabalhadores da educação, todos se corresponsabilizando pelo processo educativo. Então, muitos estudantes, por exemplo, começaram a compor a gestão da Casa Mafalda, se organizaram entre si para fazer atividades e saraus para conseguir pagar o transporte de alguns colegas que não conseguiam chegar nas aulas, conseguiram tomar um protagonismo na luta e na organização do próprio cursinho, né? Então eu acredito que isso foi extremamente importante para a gente entender que existe uma outra forma de ensino-aprendizagem possível, né? Uma outra forma de pensar a educação e de praticar a educação, né? Foi um momento de formação tanto para a gente enquanto educador, quanto para os estudantes, assim, a gente aprendia muito. Você não pensa mais no eu, né? Você começa a pensar em nós. Tinha os estudantes que não conseguiam ir para a aula. Então, como que, tipo, eu tinha vezes que eu conseguia estar na aula e pagar a passagem de R$3,80 na época, mas tinha colegas meus que não conseguia. E como que eu poderia solidarizar junto com esse amigo? Como que eu poderia fortalecer ele? Então, a gente fazia eventos que a gente chegou a fazer sarais e festas para poder fortalecer, sabe? A ideia de nós estudantes é que ninguém era concorrente de ninguém, a gente era parceiros parceiros daquela turma e parceiros na vida e na universidade que a gente fosse passar. Então, a gente, por mais que a gente quisesse a mesma faculdade, o mesmo curso, a gente nunca lia isso como uma concorrência, sim como parceiros. Então, a gente sempre tentava se ajudar. Se eu soubesse um pouco mais de humanas, se um amigo não soubesse, eu fortalecia. Exato, a mesma coisa, era uma ideia de trocas. A educação não vai mudar o mundo, óbvio. Não é só a educação que muda o mundo. Tem as lutas econômicas, as lutas políticas. É uma frente ampla de lutas que temos que travar. Mas sem uma educação, sem um processo libertário, um processo progressista, livre, que crie pessoas com outros valores, com outra percepção de mundo e que tenha uma prática cotidiana libertária, a gente não vai conseguir transformar essa sociedade. Então, é muito mais pelo exemplo, muito mais pela forma de organização, pela implementação da autogestão na sala de aula, pela implementação de assembleias estudantis, pela implementação da produção coletiva do conhecimento, perguntar o que você quer aprender e não impor um currículo de cima para baixo. É assim que funciona a educação libertária. Não se trata de ensinar um conteúdo específico sobre anarquismo, porque as pessoas não precisam saber sobre anarquismo. Ninguém é idiota, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer viver numa sociedade igual, ninguém quer ser explorado. Não precisa falar que você é anarquista, é só falar isso. Você quer viver sendo explorado, sendo humilhado, sendo reprimido, ou você quer viver numa sociedade livre, onde todos podem viver sua potencialidade e sem opressão e sem desigualdade? Só um idiota responderia outra coisa que não viver numa sociedade livre. Então, não diz respeito ao conteúdo, diz respeito à forma.
o processo educativo. E a educação não é conteúdo, educação é processo, é relação, é dialógica, ela é uma relação de troca constante entre educador e educando, entre os educandos, entre trabalhadores, entre a sociedade e a escola. É um processo múltiplo.